Nós necessitamos de reais motivações para o nosso ser igreja. Vivamos este momento bonito, que se insere num contexto muito mais amplo. Primeiro, nós estamos no tempo do Advento e as leituras nos ensinam, no domingo de hoje, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. É sim, nesta certeza de fé que nos reunimos, nessa certeza de fé que somos igreja celebrante, nesta igreja de fé que nós caminhamos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Vivamos então este tempo do Advento, que é um tempo de feliz expectativa. Meu irmão, minha irmã, feliz expectativa. Deus vem ao nosso encontro. Sim, Ele é o Senhor da história. É Ele que nos conduz e nós nos deixamos conduzir. Essa é a perspectiva da fé. Aquele que se faz discípulo missionário, que entra na escola de Jesus, que se deixa conduzir. Essa é a perspectiva da fé. Por isso somos igreja. Vamos viver nesse tempo do Advento, nessa perspectiva. Deus vem. Venha ao nosso encontro. Nós não estamos entregues à nossa própria sorte. Vamos viver nesse tempo. Os tempos são tão difíceis, tão incertos. Venha ao nosso encontro. Era assim também o tempo para o povo de Deus, quando eles esperavam a vinda do Messias. Tempos de opressão, era assim também o tempo. Tempos de dor para o povo de Deus. Tempos de luta. Com a vinda do Messias, surge então uma nova força no povo de Deus. Tempos de dor é o mesmo que acontece conosco. Nós não podemos desanimar. Nunca. E temos motivos para isso. Não é um ânimo qualquer. Não é um sentimento fútil. Nós sabemos em quem colocamos as nossas forças. E temos motivos para. Por isso, repito, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Assim vamos nos preparar para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim vamos caminhar como igreja. E são tantas as motivações para renovarmos a nossa esperança e renovarmos as nossas forças. E nós necessitamos de reais motivações para o nosso ser igreja. O Papa Francisco é talvez a maior autoridade moral do mundo de hoje. É uma referência. Porque o mundo inteiro está um pouco perdido, desarrumado, foi pego de surpresa, tinha tantas certezas, e de repente a pandemia revelou a grande fragilidade do mundo. E como é crescente a indiferença. E nós não fizemos esta experiência, de repente, ao percebermos que uns tinham mais chances de viver do que outros com a Covid-19. Alguns tinham meios de cura e outros não tinham o que era básico para se proteger deste mal. Até a ciência também viveu esse sentimento de fragilidade.
de repente estava diante de uma doença desconhecida e tinha que correr, se reinventar. E não é que o mundo, de repente, se percebeu interdependente? Interdependente. A independência de um país não acontece pelas suas próprias forças e organizações, porque todos nós dependemos uns dos outros, somos interdependentes. Os países de primeiro mundo, e não é o que estamos ouvindo nas notícias desses dias, eles que já estavam mais ou menos resolvidos com a questão da pandemia, eram os primeiros a serem vacinados. A alta tecnologia nos dava mais segurança. De repente surge uma outra cepa lá na África do vírus. E que parece mais virulenta, mais forte, mais infectadora. Não se sabe ainda. Lá na África, e não é que os países do primeiro mundo tiveram que se fechar para se proteger? Então cresce ainda mais a consciência. Nós só nos desenvolveremos, de fato, se todos se desenvolverem. Não pode mais haver países ricos e pobres, porque a pobreza localizada em um determinado ponto do mundo faz com que todos sejam, de alguma maneira, pobres também. Então a independência depende da interdependência, do consórcio das nações. Caso contrário, o mundo não prospera. Essa doença está nos ensinando boas lições. E se isso acontece a nível de países, acontece também a nível de cidades em um país. Uma cidade não pode só pensar a si mesma e resolver o seu problema, porque os problemas são comuns. É preciso, então, que nos pensemos de fato como uma grande comunidade. E que a marginalização e todo tipo de marginalização não atinge somente aqueles que por primeiro estão marginalizados, mas nos compromete a todos. Olha como precisamos crescer no senso comum. Crescer na capacidade de nos pensarmos como povo. Isso também a nível de comunidade e de indivíduo. Não é nesse sentido que provocamos tanto em nossas pregações durante este tempo de pandemia, provocamos a todos para a responsabilidade social? Você cuidar da sua vida, que é um dom, um bem, uma grandeza, um presente que Deus lhe deu. Mas não só por você mesmo. Cuidar da sua vida para cuidar da vida do outro. Estar saudável porque é importante para mim, mas também porque é importante para o outro. E se o outro está saudável, eu também estou saudável. Apliquemos isso à nossa vida. Se eu tenho que comer, é preciso que o outro também tenha. Senão, a fome do outro é geradora de violência. Olha quão importante é pensarmos o bem comum.
E o bem comum não está na raiz do Evangelho, que nos é anunciado por nosso Senhor Jesus Cristo? Amar o irmão como a si mesmo. Mandamento da lei de Deus. Tudo isso nós sabemos. O perigo é sabermos somente teoricamente, só na cabeça. Não desce para o coração e não se transforma em atitudes em nossas mãos. Esse é o perigo. Daí a religião separada da vida. Religião é uma coisa, vida é outra. Que absurdo! Aquilo que eu professo como fé precisa ser aquilo que eu vivo no cotidiano da minha vida, numa grande unidade. Então a minha fé é libertadora. A minha fé promove vida, do jeito que Deus quer. É assim que Deus quer. E o Papa Francisco, que é esta grande liderança mundial, está cutucando nesse sentido o mundo inteiro, as autoridades, a igreja hierárquica, os bispos, os padres, os diáconos. Mudem o jeito de pensar e de agir. É o Espírito que está nos indicando um novo caminho. E a todos os cristãos e cristãs do mundo inteiro. É preciso mudar o jeito de pensar a vida para romper com a indiferença, com o egoísmo, com o individualismo. Porque este caminho nos leva à morte. Daí então o Papa Francisco tem insistido na necessidade de crescermos na capacidade de dialogar, de cuidar um do outro. Teologia do cuidado. Dialogar. Falar com responsabilidade. Eu não tenho o direito de falar mentiras. Olha as fake news, que são expressão do grande individualismo. A minha verdade é que eu quero que venha a valer. Falar com responsabilidade. Aí está o meu direito de me exprimir. E escutar de uma maneira desarmada. Estabelece-se o diálogo. Aquele que pensa diferente de mim, eu não vou excluí-lo, porque ele pode complementar a sua verdade com a minha verdade e encontrarmos juntos o melhor caminho. É assim que o Papa, então, está nos ensinando. E por isso, ele tem insistido. Por exemplo, da 16ª Assembleia Latino-Americana, que está terminando, já com algumas indicações de como agir como igreja. E estamos vivendo também no mundo o clima da sinodalidade, o sínodo dos bispos. Comunhão, participação e missão. Olha como tudo está girando em torno da necessidade de encontro, de diálogo, de participação, de respeito pelo outro. De querer que o outro participe
porque eu não tenho a verdade, não sou dono dela. Juntos nós precisamos encontrá-la. E nós, cristãos, a partir de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Papa Francisco convida-nos para isto, ao ouvir o que o Espírito diz à igreja. Escutar. Não é o Espírito que dirige a igreja? E como é que nós vamos escutar o Espírito? Escutando-nos. Porque o Espírito fala através de nós. O Espírito fala nas circunstâncias. Eu não dizia sobre a pandemia? Por um acaso não é Deus falando a nós? Tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque senão continuaremos construindo a Babel, a confusão. E não viveremos a grandeza do Pentecostes. Em que, mesmo diferentes, nós buscamos a unidade. Então vamos lá. Motivações que temos. A Assembleia Eclesial Latino-Americana, como eu disse, o Sínodo dos Bispos, estão trazendo um novo impulso missionário à igreja. E estamos caminhando para os 2000 anos da redenção, 2033. Jesus não nos redimiu aos 33 anos, quando ele se entregou na cruz por amor a nós. Então, em 2033, nós estaremos celebrando 2000 anos da redenção. Terá sido em vão? O amor de Cristo, em que doou a sua vida na cruz? E não é que o mundo ainda não compreendeu? E nós que professamos essa fé, eis o desafio que está aí diante dos nossos olhos. Todos nós precisamos nos sentir missionários para que Jesus Cristo seja mais conhecido e mais amado. Então a data não vai ser somente um evento, precisa ser uma grande revisão de vida dos cristãos reunidos como igreja. Se estamos sendo fiéis ao nosso Senhor e Salvador, de verdade. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: Dom Darcy, nós concordamos com tudo aquilo que a igreja prega, anuncia. Sim. Mas de que tem adiantado tudo isto? 2000 anos de pregação e o mundo continua do jeito que está? Será que vale a pena? Compensa tudo isso? Tanto esforço, tanto sofrimento? Olha os mártires que entregaram suas vidas. Parece que por trás estava a ideia de que o mal está vencendo. Então eu dizia para essa senhora: olha, é uma grande verdade. Muitos ainda não conhecem Jesus Cristo. E não vivem o seu mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Na concretude necessária, porque não é verdade quem diz que ama a Deus e não ama o próximo. Mas ainda há muito por fazer.
A pergunta, talvez, eu disse à senhora, não deve ser esta. Se compensou esse esforço todo para anunciar o Evangelho, vendo que o mundo continua como está. A pergunta é outra. E se o Evangelho não tivesse sido anunciado, como estaria o mundo? Se anunciando o Evangelho, ainda há as forças do mal agindo, imagine, sem a força transformadora do Evangelho. Onde estaria o mundo? E cada um pode fazer o seu exame de consciência. Onde estaria você hoje, se não fosse um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo?